Salmo 115, verso 15. Coloca aí, por favor. Salmo 115, 15. Sede benditos do Senhor, que fez o quê? Os céus e a... Verso 16. Os céus são os céus mas a terra deu-lhe ele aos filhos dos... Então preste atenção nesse texto aqui. O salmista começa dizendo que nós somos benditos do Senhor. E diz que esse Senhor fez os céus e fez a terra. Esse texto diz que ele fez os dois e que ele é dono, é proprietário de tudo. Ok? Esse texto coloca como dono de todas as coisas, tudo. Jesus disse em determinado momento: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então que fique bem claro, que o Deus que nós servimos criou todas as coisas. Se você não é capaz ainda de acreditar que ele criou todas as coisas, talvez seja porque você ainda está no início da sua caminhada. Você ainda está se adaptando e conhecendo, não tem problema, conhecer e prosseguir em conhecer. Mas se seu relacionamento já é antigo e há algumas ressalvas na sua mente de que ele não é dono de tudo, de que ele não criou todas as coisas, isso me parece que estabelece uma deficiência na sua conversão, ou pelo menos no seu relacionamento para com Deus. Só que esse texto, no verso 16, ele descreve duas coisas. Os céus são céus ele fez céu e terra, amém? O que é dele, o céu ou a terra? Não, o que é dele? O céu e a... Mas aí a Bíblia diz no 16 que os céus são céus é de quem? É de quem? Então quem entra lá? Se o céu é dele, quem é que entra no céu? Quem ele diz que entra. Como é que entra? Como ele diz que entra. Quando entra? Quando ele diz que é hora de entrar. Então entenda bem, os céus são dele. Não é um professor de filosofia, não é um pastor pervertido, não é alguém enganado que vai dizer quem vai entrar na casa dele. A casa é dele, ele diz quem entra, quando entra e como entra. E acabou, por quê? Porque a casa é dele. É ele que decide. Mas a Bíblia diz que a terra ele deu aos filhos dos homens. E essa turma somos nós. Você é filho de quem? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Um bicho? Uma pessoa, né? Acredito eu. Provavelmente o cruzamento de duas pessoas originou nós. Ou será que você é filho de um crocodilo com sua mãe? Não, aos filhos dos homens. É só para esclarecer. É aí que eu digo que eu viro simplista. Fica até chato. Mas presta atenção. Então vamos lá. A terra ele deu aos filhos dos... E mesmo na terra ele diz quem entra. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Então quem decide quem entra é ele. Uma mulher sequer é capaz de saber o momento que engravida. Ela vai saber dias depois, semana depois, meses depois. Já tem mulher que passou mal e fui para o hospital com a dor no estômago e chegou lá, estava para parir. Você acredita nisso? Então ele decide, por isso que ele é dono de tudo. No céu ele decide quem entra e na terra ele também decide quem entra. Sim ou não? Isso aí, vamos lá devagarzinho. Certo? Na terra ele decide como entra, sim ou não?
como é que entra na terra? Deixa eu ver se você está me acompanhando. Nascendo. Você conhece alguém que entrou de outra forma? No bico da cegonha, filho do boto na Amazônia? Não, né? Pois é. Então que fique claro, apesar do céu ser dele, ele ainda governa a terra. Então como é que entra? Entra nascendo. Você vê que a discussão da Maria com o anjo é isso. O anjo fala: Dona Maria, menino, vim aqui visitar a senhora vai engravidar. Ela falou: seu anjo, não vai rolar, deixa eu explicar uma coisa do senhor, que o senhor não entende dessa matéria, que o senhor é anjo, lá no céu não tem disso, aqui tem que casar lá. O anjo falou: olha, Dona Maria, eu vou falar uma coisa para a senhora, Deus me mandou aqui, Deus não tem problema com esse negócio, entendeu? A senhora vai ser assim, ímpar, vai fazer um filho na senhora do Espírito Santo. Ela falou: beleza, mas quem é que conta para o Zé? Se você briga por qualquer coisa, imagine se sua mulher aparece grávida do Espírito Santo. Rapaz, a Maria da Penha ia aparecer lá com força. Tá certo? Então que fique claro isso. Tá certo? Na terra, quem decide como entra é? Fala assim, ele. Isso. Quem decide quando entra é? Quem decide como vive é? Não, aí eu sei. O tal do livre-arbítrio. Então, na hora de viver, por isso que a Bíblia diz: a terra ele deu aos filhos dos. Então, quem vai viver na. Se você quiser beber, você bebe? Sim ou não? Fumar, ou você fuma ou não fuma? Dá um estequinho, fazer uma trilhazinha. Se a senhora quiser ter 3 homens, 4 homens, não via a dona Samaritana? Quase um furor uterino. Porque a terra ele deu aos filhos dos. E você tem o direito de viver do jeito que você. Isso, fala para quem está do seu lado: você tem o direito de viver do jeito que você quiser. Porque é o homem que decide. Ele decide como vive, sim ou não? Ele decide como entra? Ele decide quando entra? Não. Ele pode até fazer amor, tem intimidade, mas é Deus que fala, é hoje. Se Deus não falar, já era. Mas presta atenção nisso que vai piorar. Sabe por quê? Porque presta atenção. Eu escrevi um texto para mim não esquecer, que entrou na minha mente, mas não consegui guardar tudo. Aí eu escrevi assim: as pessoas não acham estranho os protocolos de exigências para entrar em alguns lugares, como banco, aeroportos, processo de imigração. Ninguém acha estranho. O senhor está sem camisa, não pode entrar no banco. O senhor vai embarcar numa aeronave, não pode portar esses tipos de objetos. Você vai entrar num país, não pode entrar com determinadas coisas. Alguém acha estranho isso, sim ou não? Não. Porém, quando o assunto é entrar na casa de Deus, o céu, as pessoas acham que Deus não tem o direito de decidir quem entra. E pior, sabe quem discute isso? Até quem não acredita que ele existe. Tem gente que não acredita no céu, mas fica chateado quando diz que alguém não entra lá. Como é que você fica chateado de alguém não entrar num lugar que você acha que não existe? É muito louco. É muito esquisito. Mas tudo bem, não vim aqui discutir isso. Então eu quero perguntar uma coisa a você. Primeiro, deixa eu afirmar aqui. Nesse assunto, entrar na casa de Deus, a opinião dos outros não é relevante. Porque eu decido quem entra na minha, você decide quem entra na, e ele decide quem entra na, isso aí. E aí, ele diz assim: ficarão de fora. Quem ficarão de fora? Quem ele falou que não vai entrar. Mas eu não concordo. Nossa, quem é você na fila do pão para não concordar? A casa é sua? Sim ou não? Não, a casa é de quem? Então ele diz quem entra e quem não entra. Se tu gosta ou tu não gosta. Se o outro diz, isso vai dar uma confusão na porta do inferno, Eliezer. Vai dar, você pode ter certeza. Quem falou que ia encontrando com quem disse,
os dois não entrou. Nossa, você aqui? Caraca, você falou que é isso, rapaz, eu vim por sua causa. E o outro disse, cala a boca que eu também vim. Isso, e o diabo chegando e falando, calma gente, calma, sem discussão, vamos entrar. Trouxeram uma roupinha fresquinha? Isso. Temos bastante tempo para discutir esse assunto lá dentro. Então, deixa eu te falar uma coisa. Ele diz, ficarão de fora. E quando ele diz, ficarão de fora, é porque ficarão. Fala para quem está do seu lado, ficarão mesmo. Isso. Porque ele não mente. Ele não mente. Se ele diz que não vai entrar, é porque não vai. Porque senão ele é mentiroso. Então não tem essa história. E não venha, por favor, não me venha com a desculpa de que ele é amor. Isso até serve para quem não tem conhecimento, mas para tudo não serve. Pastor, mas ele não é amor? Bom, gente, eu diria para você que essa frase, Deus é amor, ela não está errada, ela só está incompleta. Errada ela não está, porque a Bíblia diz que Deus é, sim ou não? Mas ele é só isso? Ele é amor, mas ele também é justiça? Ele também é misericordioso ou misericórdia, sim ou não? Ele é fogo consumidor? Então pare de dizer que ele é só uma coisa. Você tem que conhecê-lo. Ele deu uma listazinha de uma turma que vai ficar de fora. Mas fica tranquilo, porque primeiro, ele não tem um inocente por culpado, então não adianta ninguém testemunhar contra você. Fique tranquilo, porque ele é onisciente, ele é onipresente, então ele não precisa de testemunha. Esse dia o cara entrou, falou, pastor, larguei minha mulher e tinha que largar, e Deus é minha testemunha, o que o senhor acha? Eu falei, se Deus é sua testemunha, eu vou fazer parte da promotoria? Você é louco, rapaz? Você discute lá no final do tribunal lá, eu vou aqui, Deus é tua testemunha e eu estou lá, conta a Deus. Você é louco. Eu fico quieto. Mas uma coisa eu aprendi. Ele estava bem lá quando você estava brigando com o seu marido. Ele estava bem lá quando você estava fazendo fofoca. Ele estava bem lá quando você não paga os outros. Ele estava lá quando você estava vendo pornografia. Por isso que eu falo, quando você for fazer algo de errado, normalmente como é que a gente faz? Faz assim, ó. Faz não. Quando você for fazer algo de errado, faz assim, ó. Eu ia fazer não, pô. É que eu olhei para cá, não vi ninguém, aí quase que eu fiz, mas o senhor está aí. Você está rindo, mas é sério. Então aprenda uma coisinha nessa vida. Se ele falou que não vai entrar, não vai. E não precisa, se você for inocente, você é inocente, sim ou não? Ainda que ninguém é inocente, mas tudo bem. Tá certo? Mas ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Pastor, quem é que não entra? Agora. Pastor, o senhor pensa assim, não interessa o que eu penso, não é para entrar na minha casa? Se for para entrar na minha casa, é como eu penso. Mas é para entrar na casa dele, então só estou falando o que ele falou. Se você não concorda, discute com ele. Eu vou entrar nesse céu aí. Então, manda bala. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Toma, crente. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Sobrou alguém? Já lascou quase nós, tudo. Nem os bêbados, nem os fofoqueiros maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de...
Vou ler de novo. Devassos. Vou nem explicar. Tirar foto e depois ver. Porque a minha maneira de explicar é horrorosa. Tá bom? Devassos. Tem gente que nem sabe o que é isso. Às vezes é e nem sabe. Devasso, devasso, devasso. Será que devasso é alguém que deve pra caramba? Vai olhar. Nem os idólatras. Tem gente que é tão ignorante que durante as eleições dizia que havia idolatria a favor do Lula e a favor do Bolsonaro. O que indica que a besta que falou isso não sabe nem o que é um idólatra. Mas tudo bem. Chega lá e discute com Satanás. Nem os adúlteros. Isso. Isso aqui vale desde o combustível. Lezé, não ri não, Lezé. Hoje eu não tomei remédio, estou bom. Os efeminados ou as masculinizadas serve para os dois. Certo? Pastor, não pode falar isso. Está gravando. Eu não estou falando nada, só estou lendo Bíblia. Prende a Bíblia. Prende Deus. Eu só estou lendo, acabou. Eu não vou negociar, não tem essa história, meu irmão. É a casa dele, é ele que diz. Você está entendendo? Eu tenho que ter respeito, sim ou não? Isso eu tenho, nós temos. Você sabe como é que nós tratamos. Agora, eu não vou falar que pode entrar na casa de Deus, porque eu sou pastor, aí os outros vão lá e bate. Vem entrar aí. Quem mandou? O pastor Cláudio. O anjo fala, quem? Não sei quem é não. É aquele engraçado, quase que não veio. Está lá na geral. Ô, gente, o assunto é sério. Meu irmão, tem gente brincando com esse troço. Está lá, ó. Nem os sodomitas, vai lá ver. Não moro em Sodoma. Beleza. Nem os ladrões. Isso. Nem os avarentos. Nem os bêbados. Nem os maldizentes. Gente, não sobrou quase ninguém. Pastor, tem mais? Tem. Se você não se encaixou em uma dessas, espera aí. Ah, querido. Gálatas 5. Não vou nem no Apocalipse para não ficar feio. Eu vou só no Gálatas 5. Meu Jesus, Senhor, tem misericórdia. Até pulou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que até o inimigo trabalhou aqui no meu texto. É Gálatas o quê? 5,19. Põe aí, santo varão. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Põe aí, irmão, que tem mais. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações. Não vou falar o que é, tu procura, para tu saber se tu se enquadra. Aí quando tu estiver lá procurando, porfia, o que é isso? Será que eu sou? Vai lá dar uma olhada. Iras, pelejas, dissensões, heresias, verso 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de... Não vai entrar e pronto. Se a pastorazinha apareceu na televisão dizendo que vai entrar, se o fulaninho disse que vai entrar, se o pregador disse que vai entrar, se o pastor disse e a Bíblia diz que não, prevalece a Bíblia, a palavra de Deus, gente. Por quê? Porque a casa é dele. Mas, pastor, é muito difícil nós olharmos para isso. Sim.
Na conversa de Jesus com um jovem rico, os discípulos também acharam. Quando Jesus disse a um jovem: vá, vende o que tu tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue. A pergunta dos discípulos foi o quê? Senhor, quão difícil ou impossível é herdar o reino de Deus?